Fala, guerreiros e guerreiras de todo o Brasil. Quem imaginaria que hoje, no dia 8 de julho de 2025, estaríamos aqui falando do Fluminense, né, numa possível semifinal de Mundial de Clubes. Não vou me alongar muito nesse vídeo pré-jogo, até porque estou há pouco tempo da hora do jogo. Faltam 2h30, mais ou menos, para o jogo. Mas é muito bonito tudo isso que o Fluminense fez até hoje, até chegar aqui, independente de qualquer coisa que aconteça hoje, né? Acho que estamos muito orgulhosos, acho que eu falo de mim, de muitos tricolores, e acho que todos têm que estar orgulhosos, né? Não imaginaríamos que estaríamos aqui, sim, no Brasil, de repente treinando para a volta do Campeonato Brasileiro, que é nesse final de semana, né? Então, nem a CBF meio que acreditou que um clube brasileiro pudesse chegar às semifinais, às finais, de repente chegar à final, né? Queremos isso, vamos em busca disso. É mais uma partida importantíssima na história do nosso clube. Eu creio que Deus faz as coisas certinhas. Eu falei no último vídeo, né? Dependendo da sua religião, eu creio em Deus. Ele mostrou para mim, nesse final de semana, né, uma coisa muito importante na minha vida, depois do culto de domingo. E a gente sabe que ele está do nosso lado, né? O que ele fez por mim, não só por mim, mas por mim, pela minha esposa, pela minha família, e continua e vai sempre sendo sensacional. E igual são as falas do Fábio, né? Ele não teve algumas coisas na carreira, teve muitas coisas na carreira. Deus decidiu a vinda dele para o Fluminense. Como ele mesmo falou na entrevista, ele sempre agradece primeiramente a Deus depois de todos os jogos, treinos e afins. E eu acho que isso que o deixa tão forte, deixa ser esse goleiraço com 44 anos, fazendo defesas incríveis, sendo um baita de um jogador, baita de um goleiro, uma baita pessoa. E não como outros jogadores também, que creem, os que não creem, mas estão ali se dedicando, e o bonito dele é falar que ele ora pelos companheiros, que ele jejua pelos companheiros. Isso é muito importante para quem busca coisas maiores. O Felipe Melo falou nisso também numa entrevista que ele deu agora há pouco, que estavam passando pelo deserto no ano passado, né? Depois do início com uma Recopa, o ano foi horrível, a queda do Diniz, a chegada do Mano, né? O último colocado da Lanterna Brasileira com 6 pontos, nunca ninguém se safou, e o Fluminense mostrou que contra tudo, contra todas as estatísticas, consegue se superar. E na vida é a mesma coisa, a gente passa por momentos de deserto e depois momentos de bonança, né? E ele falou para o Thiago, né? A gente passou momentos de deserto no ano passado e agora estamos vivendo momentos de glória, de bonança, né? Deus faz sempre isso, é fato. E acho que o Fluminense tem merecido isso, né? Eu acho que esse momento de bonança é muito importante para o nosso clube. Já estamos entre os 4 melhores do mundo, né? Queremos mais, temos chances de buscar mais, com certeza. E mesmo independente do computador da Opta nos colocar com 2% de chance de ser campeão, que eu acho até um pouco de desrespeito com o Fluminense, mas eu vou te falar, até gosto. Espero mesmo que sejam só 2%. Né? Para falar a verdade, a gente precisa de 1%, né? Para acreditar, para crescer, para jogar, para se dedicar, para buscar e para conquistar, né? E eu acho que isso está muito dentro dos jogadores do Fluminense hoje, né? Principalmente depois dessa trajetória toda no Mundial, onde estão todos unidos com as suas famílias, passam até um tempo melhor junto, né? Porque as famílias estão lá apoiando. Isso é muito bom, coisa que às vezes aqui no Brasil é muito difícil. E eu acredito no Fluminense hoje, creio que estaremos na final, creio em coisas maravilhosas até depois do dia 13. Então, estamos aí, semifinal contra o Chelsea, um time muito bom, time ofensivo, um time com muito dinheiro, mas o dinheiro não entra em campo. Campos são 11 contra 11, é foco, determinação e muito trabalho, né? Aqui é o canal Guerreiro Tricolor, verdadeiro canal da torcida tricolor. Deixa seu like, compartilha esse vídeo, pré-jogo, vamos falar aí da possível escalação do Fluminense, né?
Rapidinho, para não demorar, né, para não alongar, a gente já está nervoso, já está esperando o jogo, já está nervosismo. O Fluminense deve vir a campo, com a escalação com 3 zagueiros, tá? Mas a mudança, né, acho que o Renato ouviu um pouco a parte de fora do grupo, né, da torcida meio ansiosa e nervosa com a possível escalação do Thiago Santos no lugar do Freitas, que talvez para mim não seja a melhor opção. Não sei se ele vai fazer, a gente não sabe ainda. Mas a princípio, talvez o René jogue nessa posição, perde um pouco de estatura, mas ele já fez isso até no Flamengo, no Inter, eu acho. Jogou nessa posição. O Fuentes seria o lateral esquerdo, né? Com o time, né? O Hércules no lugar do Martinelli, né? Uma mudança natural. A gente perde um pouco o quesito mudança no segundo tempo, né? A gente teria o Lima para essa posição, para jogar. Tem entrado bem até no Mundial, tem jogado bem, mais até do que do brasileiro. Então, o Martinelli está suspenso, o Freitas também está suspenso. Então, ele deve vir com essa linha de 3, com o René. Guga deve ser o lateral direito, né? A princípio, o Samuel Xavier teve um desgaste muscular, está propenso à lesão. Vamos saber um pouco antes do jogo, mas Renato quer 100% todos os jogadores dentro de campo. Então, acredito que o Guga seja titular com o Fuentes na lateral esquerda, Nonato, Hércules e Bernal no meio campo, John Arias e Cano na frente, tá? Uma outra escalação que pode acontecer, a gente não sabe o que vai acontecer, seria a volta do Canóbio, né? O René na lateral, os 3 no meio campo, Canóbio, John Arias e Cano na frente. Canóbio fazendo a função que ele fez muito bem contra o Borussia Dortmund, né? Essa pode ser uma outra escalação, seremos surpreendidos ou não, saberemos daqui a 1 hora e meia, né? Quando é divulgada a escalação oficial para o jogo. No quesito do Chelsea, né? Vamos lá. Provável escalação aí do Chelsea, do Enzo Maresca. Vamos lá. Ele deve manter o 4-2-3-1, é um 4-3-3, né? Do Maresca, né? Não 4-2-3-1 praticamente. Né? Ele tem no ataque o suspenso Delap, né? E o zagueiro senegalês Nicolas Jackson, que é o titular da equipe. Muito bom zagueiro, né? Mas na vaga do Delap a gente tem que preocupar com o João Pedro, né? Que é a nossa base de Xerém, foi contratado aí pelo Chelsea agora, para disputar até o Mundial já. Então, o time, Robert Sanches, que eu falei que a torcida do Chelsea não tem muita confiança nele, né? Então, pode ser uma boa coisa aí o chute pro gol, né? Não passa muita confiança. Gusto, lateral direito. Chalobah, o zagueiro, né? Adebayor. Chalobah deve ser o titular no lugar do senegalês. Adebayor e Cucurella, chato demais. Lateral esquerdo do Chelsea. Enzo Fernandes, Moisés Caicedo que dá uma segurança a esse meio campo do Chelsea, né? Ficou suspenso no jogo das quartas, então vem aí de fôlego novo. David Palmer no meio, né? Com Nkunku do lado direito e Pedro Neto do lado esquerdo. Tem que tomar cuidado que eles podem inverter, né? Pedro Neto, se eu não me engano, também joga pelo lado direito, né? Com a canhotinha. E o João Pedro no comando de ataque. É um time muito forte do meio para frente. Tem um meio-campo muito bem estruturado com Enzo Fernandes e Moisés Caicedo, né? Tem uma deficiência, né? Eu estava ouvindo algumas pessoas que acompanham o Chelsea, que falam do Chelsea, falando que a deficiência é defensiva entre os zagueiros ali e a não confiança no goleiro Sanches, né? Então, que o Fluminense pode aproveitar um pouco dessa deficiência. E também que, geralmente, no segundo tempo dos jogos, principalmente no calor, o Chelsea dá uma caída de produção, né? Dá uma caída brusca de produção. Então, eu acredito que o Chelsea, de repente, no início do jogo, possa partir para cima do Fluminense, tentando resolver o jogo logo no início, né? Por causa do calor. E o Fluminense pode muito bem, de repente, aproveitar esses espaços que vão surgir, né? Como o Renato disse, ficar com a posse de bola por causa do tempo muito quente, né? Eu estava vendo a reportagem agora no Globo Esporte que o Cody Escobar falou que a temperatura lá está em 30 graus, 32 graus, mas a sensação térmica está igual de Bangu, 38, 40. Então, na hora do jogo, 3 horas da tarde, o calor vai ser maior, vai ser mais intenso. 3 horas lá, tá, gente? Estados Unidos, 4 horas aqui no Brasil. O jogo vai passar, vocês já sabem, né? Sport TV, Globo, Dazan, Disney Plus e Cazé TV. Não temos ninguém pendurado, né? Para esse jogo. Acho que o Chelsea também não tem. Deixa eu dar uma olhada aqui. Também não tem ninguém, né? Os cartões zero, né? Para as semifinais. O árbitro é o francês, né?
François Letéchier, né? O nome é até bonito, né? Esperamos que faça uma excelente arbitragem, né? Que o árbitro seja seguro, como tem sido os árbitros na Copa do Mundo. Eles não têm criado problemas nas arbitragens. Não tenho visto muita reclamação de arbitragem na Copa do Mundo, como a gente vê aqui no Brasil, né? No Campeonato Brasileiro, com a da CBF. Então, deixaram a gente sonhar, faltam só 2. Eram 7 jogos, 7. E ninguém acreditava que a gente passasse talvez nem dos 3, né? Já passamos de mais 2. Faltam só 2, né? Hoje falta só 1, né? Esperamos passar hoje, né? Para que a gente possa, no pós-jogo, tá comemorando, tá repercutindo, né? Uma futura chegada à final aí do Mundial de Clubes, um feito que seria grandiosíssimo para o futebol sul-americano, para o futebol brasileiro, mais grandioso ainda para um clube, como diz a minha esposa, gigante, que é o Fluminense, né? Então, tá nervoso? Tomou um remédio de pressão do coração, tá tranquilo, tá calmo, né? Já fez seus rituais? Já? Não? Então tá na hora que tá chegando a hora. Tamo junto, fique com Deus. Vou continuar mantendo o que eu sempre gostei que o Diniz fazia. Vitória, Fluminense, vitória! É isso aí. Buscar a vitória. É um jogo único, 90 minutos ou 120, ou os pênaltis, quem sabe, né? E temos tudo, né, para chegar à final do Mundial de Clubes. Contra tudo e contra todos, né? Contra tanto dinheiro, contra tantos times maravilhosos formados aí por esses 3 clubes que estão nas semis, contra pouca porcentagem, né? Como diz esse excelentíssimo computador da Opta, mas 2%, tá bom, a gente só precisa de 1. Tamo junto, fique com Deus, até o pós-jogo, Deus quiser, a classificação, né? Se vai ser sofrido ou não, a gente vai saber na hora do jogo. Mas se não for sofrido, também não é o Fluminense. Canal Guerreiro Tricolor, tamo junto, até o pós-jogo. Vamos lá, chegou a hora.